Mateus capítulo de número 13, a partir do verso de número 1 em diante, conta uma das parábolas mais incríveis da Bíblia. Essa palavra já foi pregada 200 vezes, 300 vezes, você já deve ter ouvido ela várias vezes, mas eu gostaria de focar em uma área que muitas vezes passa batido por nós. O tema da minha mensagem hoje é uma vida a 100 por 1. Diga comigo, uma vida a 100 por 1. Você vai entender mais à frente o que significa isso. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura da palavra em Mateus capítulo 13, verso número 1 em diante, que diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que um semeador saiu a semear, e ao seu semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga comigo, boa terra. Sempre que a semente cai em boa terra, acontece uma coisa: a semente dá fruto. E aí o fruto dessa semente pode vir a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu gostaria de perguntar para você hoje, se você acha que é mera sorte, ou apenas coincidência, ou apenas algo do acaso, a diferenciação entre o 30, 60 e 100 por 1. Você acha mesmo que a terra que produz 30, 60 e 100 por 1 não tem nenhuma razão para aquilo que elas tenham produzido? Você acha que o 30, 60 e 100 por 1 é simplesmente uma questão de sorte? Por exemplo, o semeador saiu a semear, e aí ele encontrou o pastor Ulisses, o pastor Fabrício e o pastor Rachid. Quem aí vai querer ser o 100 por 1? Por hierarquia, o pastor Ulisses é o 100 por 1, o pastor Fabrício é o 60 e o pastor Rachid chegou depois, é o 30. Pensa comigo, você acha que é simplesmente uma ordem hierárquica, ou você acha que tem algo que pode ser intencional, efetivo, para nos ajudar a nos tornarmos solo de 100 por 1? Eu quero dizer hoje, irmãos, que não é uma questão de a semente ser boa ou ruim, ou se a semente que caiu no solo do pastor Rachid é uma semente que só produziria 30, ou a que caiu no solo do pastor Fabrício é uma semente que só produziria 60, mas eu quero dizer que a semente que caiu nos 3 solos são sementes iguais, são sementes boas. A diferença da produção estava no solo e não na semente. Eu gostaria de te dizer hoje que é necessário que você compreenda comigo algumas coisas antes de nós entrarmos nessa mensagem propriamente dita. Eu quero que você concorde comigo hoje que nós temos um bom pai. Deus é um bom pai para você? Deus é um excelente pai para nós. E a palavra do Senhor diz que em Lucas capítulo 11, verso 11, que mesmo o pai que é mau, ele quando ouve o filho pedindo pão, ele não vai dar para esse filho pedra. Coloca para mim, por favor, Xande, Lucas 11, 11. O filho, a Bíblia diz assim: mesmo vós, diga comigo, olha lá. E qual o pai dentre vós que se filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Continua. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a quanto lhe pedirem. Eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do Pai das luzes, vem da onde não há dúvida nem sombra de variação. Toda coisa boa que o homem tem, partiu de um lugar só. Diga comigo, partiu de Deus. Deus sempre quer semear na minha e na sua vida coisas boas. Você gostaria de receber coisas boas? Deus quer semear na sua vida coisas boas. A minha pergunta é para você hoje a seguinte: será que nós temos correspondido à altura do presente? Será que nós temos hoje
se toda ação gera uma reação, mediante as ações de Deus para conosco, será que hoje nós temos reagido como um solo de 30, 60 ou de 100 por 1? Será que hoje, eu não vou nem ponderar hoje em cima dos outros 3 solos, não vou falar daquele que caiu à beira do caminho, porque esse nem no caminho está. Eu não vou falar daquele que o solo era rochoso, porque as preocupações com esse mundo sufocaram a semente. E não vou falar daquele que a terra era pouca e rapidamente ele produz algo, mas por não ter raiz, ele rapidamente se seca e se esvai. Eu quero focar hoje como se todos nós, em nome de Jesus, o que nós somos solos férteis, somos bons solos. Mas a pergunta ainda resta para você e para mim: que tipo de semente, que tipo de solo vai produzir hoje a sua semente? 30, 60 ou 100 por 1? Eu acho impressionante que a Bíblia diz que as pessoas que produzem a 100 por 1 conseguem sozinhas produzir mais do que os outros 2 juntos. 30 e 60 amontoam 90 juntos. Uma pessoa que produz a 100 por 1 consegue sozinha ser mais efetiva do que os outros que produziram 90 juntos. Eu gostaria de perguntar para você hoje: você tem interesse em ser essa pessoa? Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é: como está a sua reação aos presentes de Deus para a sua vida? Você já decidiu querer tudo que Deus tem para você? Você já decidiu hoje, você já escolheu hoje, dizendo: eu vou aceitar, eu vou tomar, eu vou viver 100% do que Deus pagou, comprou e deu para mim? Tem coisas, irmãos, que o crente passa porque quer passar, porque não precisava mais passar por isso. Como assim, pastor? Você concorda comigo que Jesus Cristo veio? Você que concorda comigo que Jesus Cristo pagou um preço para que eu e você tivéssemos não só uma vida normal, uma vida qualquer, uma vida ok, mas uma vida de 100%, uma vida de 100 vezes mais, uma vida que Ele chama de vida abundante? A minha pergunta para a igreja hoje é: você está desfrutando de uma vida abundante? Você já decidiu hoje que você não vai ser qualquer solo? Tem crente que está satisfeito em ser um solo bom. Tem crente que está satisfeito. A minha grande vitória, a vitória do resto da minha vida, pastor Marcos, é que eu consegui chegar no 4º solo. É que Jesus semeou e alguma coisa nasceu. Eu produzi 30. Mas eu quero dizer para a igreja hoje: igreja, está na hora de nós pararmos de ficarmos saciados apenas produzindo 30 vezes mais. É necessário nós crescermos, é necessário amadurecermos, é necessário entrar no entendimento de que Deus pagou não só para você ser um bom solo, mas Deus pagou para que você fosse um solo de 100 por 1. Você está me entendendo essa manhã? Deus não quer que você viva uma vida legal. Deus não quer que você viva uma vida no limite. Deus quer que você viva uma vida sobrenatural. Deus quer que você decida reagir à semente dEle. A semente é boa. Você está animado, irmão? Você está feliz? Você serve a um Deus que não é um pai qualquer. É um pai que está perguntando assim: olha, eu quero trazer para a tua vida o que ninguém pode trazer para você. Eu quero fazer na sua vida o que você não consegue fazer sozinho. Eu quero trazer sementes que vão produzir a 100 por 1. Irmão, eu estou orando para Deus, eu não quero simplesmente reconhecer que o Senhor é um bom Deus. Eu quero viver uma vida que diga isso, não com palavras, mas com atitudes. A minha vida precisa expressar a minha crença, a minha fé. Eu não sirvo qualquer Deus. Deus não me dá qualquer coisa. Deus não me deu qualquer oportunidade. Deus não pagou para mim qualquer vida. Deus pagou para mim uma vida que eu pudesse vivê-la a 100 por 1. Deus é um bom pai. O solo que Ele é bom porque Ele expressa algumas características. Eu fui pesquisar no original o que significa esse bom solo. O bom solo significa um solo, a palavra boa ali está representando honestidade. Diga comigo, honestidade. Você é honesto? A palavra ali é boa, representa uma palavra chamada integridade. Ele não está dividido em 2 padrões.
ele não está dividido em dois pensamentos, ele não está dividido em dois modos de vida, ele não está dividido em dois tipos de atitude, ele é íntegro, ele pensa aquilo e ele executa segundo aquilo que ele acredita. Eu sirvo a Deus. Servir a Deus deveria ser para toda a nossa sociedade uma afirmação de um modelo de vida. Mas hoje em dia servir a Deus é o quê? Não, eu uso um tênis X. Hoje em dia servir a Deus não significa mais, não está mais atrelado a um modo de vida, a um padrão de vida. Antigamente existia aquela imagem do crente. Qual era aquela imagem do crente? Aquele estereótipo. Ele usava terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço. Ele não conversava com outras pessoas, ele só falava gritando. É ou não é verdade? Aí nós passamos desse modelo, nós amadurecemos, nós sabemos que não é a nossa roupa que define quem nós somos, apesar de que ela pode contar muito bem o que nós estamos pensando, sim ou não? Mas aí eu acho que de um extremo nós acabamos caindo no outro, onde servir a Deus não mais requer de você um tipo de vida íntegra. Você pode servir a Deus como você quiser. Servir a Deus devia dizer para nós um padrão, irmão. Devia colocar para nós um padrão, uma linha. Servir a Deus é isso aqui, Se você caminha assim, você não está servindo a Deus. O solo bom, ele é um solo que a Bíblia diz que ele ouve. Tem dois ouvidos aí? Sabe o que significa a palavra ouvir? Dar ouvidos. Ter interesse de ouvir o que está sendo dito. Você já conversou com alguém que você não estava querendo ouvir aquela pessoa, e você estava fisicamente ali, os seus ouvidos estavam fisicamente abertos, mas você não ouviu uma palavra sequer do que aquela pessoa falou? Não precisa levantar a mão. Você já conversou com alguém assim? Que a pessoa te dá um ouvido surdo para falar? Você fala, você pode botar a mão no ouvido da pessoa e falar: eu vou te corrigir hoje, eu vou falar com você tudo o que eu preciso falar, e está entrando por um lado e saindo pelo... O solo que ele é bom, ele é um solo que ouve para ouvir, é um solo que ouve com interesse de entender o que está sendo dito. Você ouve a Deus? Você ouve essa mensagem? Os seus ouvidos para mim aqui que estou vendo fisicamente estão abertos. E eu sei que por conta do som, é a minha voz que você está escutando. Mas a minha pergunta é: você está me ouvindo essa manhã? Será que hoje nós podemos chegar à conclusão de que Deus sempre fala? O que acontece muitas vezes é nós que não queremos ouvir. Você acha que Deus não falou, irmão? Do momento que abriu esse culto, do momento que veio o louvor, até agora na mensagem, você acha que Deus não falou nada até agora? A questão é que muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados, não fisicamente, mas internamente, para ouvirmos aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida. Se nós não ouvirmos aquilo que Deus quer trazer, nós não podemos responder aquilo que Deus está trazendo. Se eu não ouço o que Ele quer, eu não tenho como dar uma resposta adequada para Ele. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a sua mão. Pode abaixar. Eu já fiz isso, você também. Nós vamos confessar esse pecado agora comunitariamente, pedir perdão ao Senhor. Nossos filhos vêm falar conosco. Quem já respondeu uma coisa que você não queria responder porque seu filho falou e você não estava prestando atenção no que ele estava falando? Ô pai, cara, meia hora depois, pode? Pode, menino, vai, some, vai. Vocês estão rindo, não é de mim, irmão, você está rindo porque você se identificou com o que eu estou falando. É ou não é verdade? Aí depois o filho vai saindo pela porta de casa: tchau, pai, você está indo aonde? Pai, acabei de falar que o senhor deixou. Deixei o quê, menino? Você está doido? Quem não consegue escutar, não consegue dar uma resposta adequada. Quem não escuta, quem não ouve, nunca vai poder responder à altura. O que Deus espera de nós
não é que nós possamos produzir a semente boa, porque Ele sabia que a semente boa não poderia vir de nós. Então Ele falou assim: deixa a semente comigo. A semente é minha responsabilidade. A sua responsabilidade é receber a semente e responder a essa semente à altura. A minha pergunta hoje é: você tem interesse em ouvir a Deus? Você quer, irmão, hoje ouvir a Deus? Você quer hoje viver uma nova vida? Você quer hoje começar a experimentar o que é 100 por 1? Você quer hoje começar a experimentar, e eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Você quer hoje começar a viver uma vida que faz sentido, uma vida que não é só ativismo, uma vida que não é só cansaço, não é só enfado, parece que faz e não produz nada, parece que é esforço e não conquista nada, parece que é trabalho e o resultado é sempre pouco. Deus quer dar para nós palavras que vão literalmente mudar a nossa vida de estado. De 30 passaremos a 60, de 60 passaremos a 100, e a partir daí viveremos uma vida plena. Mas a verdade é que para essa mudança acontecer, é necessário escutar. Você ouve para ouvir, ou você ouve para cumprir uma obrigação? Está aqui, Deus, meu momento de devocional. Meu momento de devocional, Deus, é um acordo pré-feito entre eu e o Senhor, onde eu faço isso e o Senhor faz todo o resto da minha vida. E eu não estou aqui porque eu estou desesperadamente apaixonado pelo Senhor, e eu acordei essa manhã ansiando ouvir a Tua voz, ansiando ouvir o que o Senhor tem para me dizer, porque, Pai, eu reconheci quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor pode fazer na minha vida, e eu sei que a melhor escolha, a mais inteligente, a mais produtiva, seria simplesmente parar aqui e Te ouvir. Então, Pai, hoje eu quero fazer aqui só mesmo a minha obrigação. Eu quero abrir mão de tudo isso que eu acabei de citar, e eu quero fingir que eu estou ouvindo o Senhor. E onde nós vamos ter ali 45 a 1 hora e meia de encontro, onde só eu vou participar desse encontro. Como anda, irmão? A sua vida de segunda a sábado? Você tem tido palavras de revelação? Você tem tido encontros que mudam a sua vida de segunda a sábado? Eu quero te perguntar hoje: o solo é bom? Porque o bom solo, ele dá ouvidos, ele considera o que está sendo falado, e aí ele não só compreende, ele não só ouve, mas a Bíblia diz que ele ouve e ele compreende. Ele ouve e ele compreende. Quando eu fui pesquisar, eu falei: Deus, o que é esse negócio de compreender? Sabe o que significa compreender? Fazer aquilo se tornar seu. Diga comigo: eu preciso ouvir e começar a compreender. Sabe o que é compreender? Deus te fala uma coisa, a partir daquele momento não é mais um negócio solto. A partir daquele momento você vive em cima daquelas palavras. Aquelas palavras agora são as palavras que te motivam. Aquelas palavras agora são as palavras que fazem você andar. Aquelas que são agora, que são aquelas palavras que te direcionam. São palavras que não são mais qualquer palavra, mas agora elas fazem parte de quem você é. A semente que Deus traz é uma semente de vida que pode produzir algo maravilhoso. Aí Deus está dizendo: escuta, recebe essa semente. Aí você diz: recebo, eu vou escutar. Aí Deus está dizendo: compreende. O que é compreender? Guarda dentro de você e vive em cima disso a partir de agora. Deixa de ser uma informação, apenas agregar ali um conhecimento, para ser uma revelação, algo que tem poder de transformar a minha e a sua vida. A semente é boa. As palavras de Deus, a palavra ali é logos. Logos significa algo que contém essência. Quando Deus quer construir o mundo, quando Deus vai originar a terra, quando Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, Ele não diz qualquer palavra, Ele não diz qualquer coisa, Ele não fala de qualquer jeito, Ele traz o logos à existência. O poder criativo da palavra do Senhor é o poder que trouxe tudo que você conhece à existência. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é todo dia, de segunda a segunda, trazer esse poder criativo à existência.
O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é trazer um mundo novo, é trazer coisa nova, é trazer coisa que não existe, é fazer aquilo que estava lá, não está mais presente, e trazer e colocar algo no lugar. A verdade, irmãos, é que o poder é grande. Muitas vezes a fé que é pequena, mas eu me consolo em saber que Deus exigiu de nós apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé desse tamanho já é o suficiente para que a minha vida seja transformada. Eu quero te dizer, irmão, o crente que vive é o crente que ouve, é o crente que compreende, é o crente que vive a revelação da palavra. E o crente que vive a revelação da palavra, ele vive porque ele entendeu o valor da palavra. Diga comigo, para que eu possa. Antes, só para vocês entenderem, sabe por que a gente fala para repetir? Para você gravar o que eu estou falando. Amém? Para que eu possa ter a revelação, eu preciso valorizar a informação. Compreende? Olha para mim. Dependendo de quem fala, você presta mais atenção ou não? Quando Deus abre a boca, ei, é hora de parar tudo, é hora de cessar qualquer coisa, é hora de esquecer todo o resto, porque o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, está falando. Eu acho impressionante que ele diz isso em Gênesis capítulo 1, verso 28. Você pode abrir comigo? Gênesis capítulo 1, verso 28. Abre aí. Gênesis 1, 28. Aqui eu quero contar para vocês o propósito do homem. Deus abençoa o homem e conta para ele o propósito dele. E eu acho interessante, a primeira coisa que ele diz para o homem é frutificar. Diga comigo, frutificar. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Deus colocou no primeiro minuto, no primeiro momento, na primeira etapa, na primeira oportunidade, como propósito do homem, ou seja, aquilo que ele deveria fazer, a palavra frutificar. Aí você pensa comigo, Deus é um Deus muito inteligente. Deus é um bom pai, Deus é um Deus inteligente. A pergunta é, Deus espera de mim, de você, a frutificação? Isso não há dúvidas, não há dúvidas quanto a isso. O bom solo, ele frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. O bom solo, é como eu falei, quando a semente encontra o bom solo, ela fatalmente produzirá um fruto. A questão é quanto de fruto você vai produzir. E aí você pode pensar que Deus está interessado na realização do seu trabalho, que Deus estava interessado literalmente na expansão do reino, na expansão daquilo que Ele criou, e a primeira coisa que Ele faz é trabalha, frutifica, produz algo, traz a existência, seja frutífero, porque o benefício disso é meu. Eu, Deus, Criador da criatura, dele a você o poder de ser feito filho de Deus, e eu, como Deus, estou dizendo agora que a ordem é frutificar. Mas aí eu fui pensar, Deus, por que o Senhor quer tanto que o homem frutifique? Por que frutificar é uma coisa tão importante para o Senhor? E aí eu lembrei de um outro texto que está em João, capítulo 15, verso 5. Eu gostaria que você também se esforçasse para abrir lá. João capítulo 15, verso 5 até o 7. Você vai anotando aí, irmão, vai anotando. João capítulo 15, verso 5 até o 7, a palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Outra tradução diz os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Interessante. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus abre Gênesis capítulo 1, verso 28 dizendo: eu quero que vocês façam muita coisa, eu quero que vocês produzam muito fruto, mas eu vou dar para vocês o caminho da produção de muito fruto.
Quem quer saber hoje o caminho da produção de muito fruto? Quem quer o caminho para a vida de 100 por 1? O que Deus quis dizer em Gênesis capítulo 1, verso 28, foi o seguinte: eu quero você só para mim. Se você estiver em mim, eu estiver em você, você vai frutificar. Quando Deus diz, frutifiquem, Ele diz, vem até mim, eu quero você para uma intimidade plena e constante. Frutificar não é Deus querendo que você produza muita coisa, frutificar é Deus te convidando para um relacionamento pessoal com Ele. Eu vou repetir para você poder aplaudir o Senhor. Frutificar não significa que Deus espera de você algo, porque Ele é um Deus corporativo e Ele quer que você frutifique para que o reino dele cresça e Ele possa se gloriar no tanto que cresceu, no tanto que aumentou, no tanto que funcionou. Frutificar significa mais uma das coisas, mais uma dos caminhos, mais uma das maneiras que Deus está atraindo a sua vida para Ele. Ele sabia que sem Ele você não poderia produzir, então Ele coloca a frutificação como um alvo, mas na verdade o alvo final não é a frutificação, o alvo final é a intimidade, é a permanência nele, porque quem permanece nele produz muito fruto. Aplauda o Senhor, Ele é apaixonado por nós, irmão. A primeira coisa que Ele falou é: eu quero você perto de mim, eu quero que você frutifique, para a gente sair igual uns 2 dias, eu quero frutificar, e aí a gente entender, pastor, que o caminho da frutificação não é um caminho de obras, mas é um caminho de entrega, é um caminho onde eu deixo dizer: Deus, eu sou apenas o ramo, o Senhor é a raiz, eu estou enxertado nessa árvore, essa árvore vai dar fruto, porque essa árvore é boa. Quando Deus fala para você, frutifica, 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 Ele não está mandando trabalha, 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 Ele está dizendo se apaixona, se apaixona, se apaixona, permanece em mim, deixa eu permanecer em você, permanece em mim, deixa eu permanecer em você, porque se eu permanecer em vós, e vós permanecerdes em mim, tudo quanto vocês pedirem, acontecerá. Ô irmão, eu sou apaixonado por esse Deus, eu fico bobo com isso. O homem tem que entender que no fim do dia, tudo que Deus pede é para benefício nosso. Tudo que Deus traz é benefício meu. Deus diz para o homem na primeira coisa, no primeiro momento: ei filho, eu te fiz a minha imagem e semelhança, então estou te mandando hoje, frutifica. Aí Jesus diz: para frutificar, fica comigo, permanece em mim, vamos manter essa relação, que isso não vai ser algo forçado, isso não vai ser uma obrigatoriedade, isso não vai ser um peso, isso vai ser um prazer, vai ser natural. Pastor, então, a gente entendeu que para frutificar é necessário permanecer nele. Mas a minha pergunta, pastor, é que tem uma diferença entre o 30, o 60 e o 100 por 1. Será, irmão? Pensa aí numa árvore, onde a raiz ela é boa, onde a seiva ela produz vida. Será, irmão, que um ramo que produz a 100 por 1, que um ramo que produz 100%, não é um ramo que está ali 100% conectado à raiz? Será que o de 60 não está apenas 60% conectado? Será que o de 30 não está apenas 30% conectado? Será que ali não há uma obstrução de 70%? O alimento é bom, o alimento é igual para todos, mas tem gente que só recebe 70%, 30% dos nutrientes, porque tem 70% de obstrução. Tem gente que só recebe 60%, porque tem 40% de obstrução. E tem gente que está vivendo 100%, porque já entendeu que não precisa obstruir o caminho. Quanto mais esse caminho estiver livre, quanto mais você estiver permanecendo, quanto mais a vontade dele estiver sendo real na sua vida, mais fruto você vai produzir. A sua vida hoje está em que posição? Os nutrientes que Deus manda são iguais para mim e para você. A raiz é só uma. Diga comigo, a raiz é só uma.
A questão é quanto dela eu estou recebendo, 30, 60 ou 100%? Olha bem para mim, irmão. E olha para mim, você pode olhar para o telão que está mais fácil. Você concorda comigo que existem coisas que obstruem ou se tornam um obstáculo para a vontade de Deus nas nossas vidas? Sim ou não? Você poderia citar na sua vida pelo menos 2 coisas que estão aí sendo um obstáculo para você viver o 100%? Eu gostaria de te dar 30 segundos, pensa aí. 2 coisas que poderiam ser uma obstrução. Uma obstrução. Pensa aí. Pensou? Quantos aqui sabem o que é um infarto? Quantos aqui sabem o que é um infarto? O infarto significa que as artérias estão obstruídas. Nosso pastor Ricardo chegou à mesa com 3 artérias obstruídas. Uma com 75%, outra com 80% e outra com 100%. É isso mesmo? Foi isso mesmo, não foi? Isso. Sabe o que significa o infarto, irmão? Para de chegar ao sangue, para de poder correr ali. A veia, a artéria que é responsável por fazer esse transporte, não é mais capaz de fazer esse transporte. E ali ela obstrui. E quando ela fecha, o que acontece? Falta nutrientes, é ou não é verdade? Falta ali o sangue, que é a vida, falta ali a saúde. E ali acontece a morte de uma parte do coração. Sim ou não? Tem algum médico hoje na casa para a gente poder... Se não tem, tem? É isso mesmo? Estou certo? Glória a Deus. Você concorda comigo que se nós aqui vivêssemos de uma forma física o que nós vivemos no reino espiritual, muitas pessoas que nós conhecemos e até mesmo nós, não já teríamos passado por um infarto? Onde a obstrução do nosso caminho, do responsável por chegar o nutriente, está tão grande, a obstrução é tão grande, que já morreu uma parte de nós. Para que você consiga entender isso, Jesus diz assim, continuação do verso de João capítulo 15, verso 6: quem não permanece em mim é lançado fora como vara seca, tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e são queimadas. Qualquer pessoa que coloca tanta obstrução, ela começa a parar de receber a vida, e quem não recebe da vida de Deus, não pode ter outra escolha senão a morte, e aí começa a morrer partes dentro dela, e aí porque não é físico, e aí porque você não consegue sentir algo físico, você não para tudo, e vai para uma UTI, e dá ali a atenção necessária, você simplesmente segue a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Eu parei de sentir Deus, eu não sinto mais Deus, Deus não fala mais comigo. Eu não escuto mais, eu não sinto mais nada, eu não tenho mais interesse, eu não sinto mais vontade de orar, eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia, eu não sinto mais vontade de buscar, a palavra está vindo, o sangue está tentando passar, mas a veia está obstruída, o canal está obstruído, não chega nutriente, não chega alimento, não chega ali. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, acorda hoje, para começar a colocar uma cirurgiazinha chamada angioplastia, um stentezinho aí no teu coração, para desobstruir essas veias, para essa palavra aí que vocês falaram, o caminho. Vamos tornar isso aqui um hospital hoje? Vamos tornar isso aqui um hospital hoje? Porque eu te digo, o médico está aqui presente, e quem precisa de cirurgia, ele está disposto a fazer essa manhã. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele está nesse lugar. A pessoa que ela vive 100 por 1, ela produz, não porque ela é muito boa,
não porque ela é muito especial, não porque ela é fantástica, mas ela descobriu algo que os outros ainda não descobriram. A pessoa do 100 por 1 conhece a Deus e diz: é Ele. Ei, a minha vida é reflexo dEle. Cara, você é tão bom, parece que as coisas dão tão certo para você. Você lembra de José, irmão? Quem lembra de José? José foi um menininho que quando crescia, papai dele amava ele demais. E aí o pai dele deu para ele muitas coisas e favorecia ele diante dos demais. E aí um dia, José foi enviado como escravo, mas existia algo em José que não existia nos outros irmãos. Existia algo em José que não existia nos outros escravos. Existia algo em José que não existia nos outros ao redor dele. José conseguia ser um homem de 100 por 1, independente da circunstância, independente do que fizesse com ele, a resposta dele era sempre boa. E aí eu acho incrível que a palavra do Senhor diz assim: em tudo que José colocava a mão, o Senhor a abençoava, e aquilo produzia como nunca antes. José começa a ser escravo, ele se torna o melhor escravo. José vai para a prisão, ele se torna o melhor prisioneiro. José vai para o governo, ele se torna o melhor governador. O que José entendeu foi: não sou eu, não são as minhas circunstâncias, mas Ele que vive em mim, Ele que me trouxe até aqui, é a razão, é a solução, é a resposta. Tudo que eu preciso é corresponder adequadamente àquilo que Ele traz para a minha vida. Sabe o que nós precisamos, irmão? Entender que eu e você podemos ser o José dessa geração. Entender que eu e você podemos ser o José da nossa casa. Entender que eu e você podemos ser o José do nosso trabalho. Entender que eu e você podemos ser o José dessa igreja, os voluntários dessa igreja. O José dessa igreja é aquele que vive constantemente uma conexão com o Pai. 100% do tempo eu vivo ligado, então 100% é o que eu vou viver. Diga comigo: 100% não é de ativismo, é de efetividade. Eu vou sair daqui dessa manhã, eu vou começar a fazer um monte de coisa. Eu vou marcar um compromisso, 2 compromissos. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Quem aqui já fez algo que Deus não queria que você fizesse? Quantas vezes, irmão, eu já marquei para fazer coisas pensando que eu ia agradar a Deus, mas Deus não tinha me pedido aquilo. Amanhã eu vou acordar e eu vou orar 3 horas. Aí você acorda, aí você diz para sua esposa: não fale comigo. Aí você diz para os meninos: tranca eles dentro do quarto. Aí você fica ali 3 horas. Mas Deus te pediu 3 horas? Você acha que o Deus do universo, Ele não tem condições de pedir para você o que Ele quer? O crente tem que entender que a gente não precisa viver um jogo de adivinhação com Deus. Olha para mim. Você pode repetir mais uma vez ou você está cansado já? Pode repetir mais uma vez? Porque assim, eu não vou viver um jogo de adivinhação. É chato isso. Quando você está num relacionamento com alguém que você não sabe que a outra pessoa quer, você tem que ficar cheio de dedo, cheio de coisa. Aí vou fazer isso, aí vou tentar aquilo, aí eu vou tentar assim o outro, porque vai que isso aqui agrada a ela. Aí você vai e faz aquilo, aí aquilo não agrada como você esperava. Aí você fala: meu Deus, ao invés de você perguntar: o que você deseja? Você fica tentando adivinhar: não, eu vou tentar outra coisa, não, eu vou tentar outra comida, não, eu vou tentar outro dia, não, eu vou tentar outro horário, não, eu vou tentar outro... Você quer hoje viver um jogo de adivinhação com Deus? Ou você quer hoje acreditar que Ele quer falar exatamente o que Ele espera de você? Você pode tirar um tempo, mas é para ouvir. Deus, a minha vida está aqui, ó. A semente que o Senhor trouxe para mim é boa. Agora eu quero te perguntar: como você quer que eu responda? Que atitudes o Senhor espera de mim? Que palavras o Senhor espera de mim? Que momentos, que entregas, que ofertas, que tipo de vida o Senhor espera de mim? Deus está disponível para falar comigo e com você e nos explicar
o que Ele quer de mim e de você. Quem vive 100 por 1 é quem entendeu que o amor é maior do que a proposta, que aquele que prometeu é maior do que a promessa. Deus não me dá promessa e não dá promessa para você porque Ele quer que você viva a promessa sem Ele. Eu acho incrível que Moisés lança toda uma empreitada para libertar o povo do Egito, e ele chega lá com a proposta de liberdade e de adoração. E aquele povo começa a ouvir aquilo, e aquela esperança começa a brotar de dentro deles. Eles começam a ver a manifestação do Senhor, eles começam a viver milagres, eles começam a ver Deus fazer coisas que eles nunca tinham visto antes, e eles começam a crer, eles começam a aumentar de fé, eles começam a se mover em direção a um propósito. Eles saem do Egito de uma forma poderosa, Deus resgata eles ali de uma forma incrível. Aí eles estão no deserto e a terra prometida é logo ali. Aí Moisés chega para Deus e diz assim: Deus, e agora? Aí Deus fala para eles assim: pode ir, vai lá, a terra está logo ali, ó. Mas tem uma coisa, eu não vou com você. A promessa que te comoveu, que te moveu, que te trouxe até aqui, está ali, ó, ali, ó. Continua um pouquinho que você chega. Mas tem uma coisa, eu não entro lá com você. O que Moisés responde para ele? Não me faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco. Irmão, sabe o que é a promessa? É um convite para você entender justamente isso. Quem prometeu é muito maior e muito mais importante do que aquilo que foi prometido. Pastor, eu quero essa vida 100 por 1. Você quer, irmão? Quero. Deus pode te dar, irmão. Pode. Mas maior do que a vida 100 por 1 é aquele que prometeu essa vida para você. Sabe o que é essa mensagem, irmão? Eu quero te motivar a viver uma vida certeira, uma vida maravilhosa. Mas essa vida maravilhosa, ela se resume a uma coisa. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo no seu lugar. Essa vida maravilhosa, Jesus mesmo resumiu ela para nós. Jesus disse: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma vida de 100% é uma vida que ama Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A minha pergunta para você é: você tem interesse hoje em viver essa vida? Mesmo em pé, eu quero que você pense, e rapidamente eu vou pontuar isso. A diferença entre Esaú e Jacó. A Bíblia diz em Romanos que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. E esse texto é impressionante, porque a Bíblia diz que desde o nascimento isso já tinha sido decidido. E aí a gente começa a ver Esaú crescer e Jacó crescer, e parece que Esaú é um homem muito melhor do que Jacó, é ou não é verdade? Esaú é um homem viril, Esaú é um caçador, Esaú é um provedor, Esaú é o filho que o pai ama, Esaú é aquele filho que traz orgulho para dentro de casa. Jacó do outro lado é aquele filho mirradinho, aquele que não consegue amontoar muita coisa. Jacó é aquele que de formas escusas muitas vezes alcança os seus objetivos. E aí você entra em contradição. Deus ama um e odia o outro, como pode? Deus é injusto por causa disso. Hoje eu gostaria de pontuar justamente a crença de Esaú e a crença de Jacó. A Bíblia conta que Esaú chega um dia esbaforido de fome, e o irmão dele está ali preparando um prato de lentilha. E Jacó, sendo Jacó na sua essência, oferece para Esaú o quê? Vamos fazer uma troca. Esaú, você nasceu com algo que eu não nasci. Você nasceu com a bênção que eu não nasci. Você nasceu com a primogenitura. E eu sei o que essa primogenitura significa. Eu sei que há de chegar um dia onde nosso Pai vai convidar você e vai declarar sobre a tua vida tudo que há de bom.
eu valorizo o que você tem, Esaú. Você quer trocar comigo? Esaú olha para aquele prato de lentilha, ele vê a sua necessidade, e ele faz o que com a bênção dele? Ele troca. Não é impressionante que um valoriza e o outro simplesmente mostra indiferença? É um desvalor. Isso não muda a minha vida, isso não está fazendo nada por mim agora. O que essa bênção vai fazer por mim agora? Nada. Eu estou com tanta fome que eu posso morrer de fome. E essa bênção vai adiantar de quê? De nada. Então eu troco. Eu te dou essa bênção. Esaú demonstra um tipo de personalidade, um tipo de pessoa que vê essa mensagem, que vê isso que a gente acabou de viver, que ouve tudo isso e fala assim: o que isso diz a meu respeito? O que isso vai fazer por mim agora? Eu estou com tanta coisa, eu estou com tanto problema, eu estou com tanta coisa na minha vida. Eu prefiro mesmo sair para um prato de comida, eu prefiro mesmo almoçar, eu prefiro mesmo passar para o próximo momento. Isso não muda a minha história nesse minuto, isso não vai fazer nada por mim agora. Eu troco com você. Me dá aí, Jacó, a benção. Me dá aí o prato e toma aqui a benção. Irmão, esse homem Jacó, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 32 que ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Jesus. Naquele encontro, ele chama aquele encontro de Peniel, onde ele diz que viu a Deus face a face, a vida dele foi mudada. E o que acontece naquele encontro? Ele vê a oportunidade da bênção, e ele agarra com todas as forças que ele tem. Ele diz: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Você está vendo a diferença entre Esaú e Jacó? Enquanto Esaú tinha indiferença, Jacó sabia que aquilo faria diferença na vida dele. Jacó olha para Jesus, Jacó olha para aquele anjo, Jacó olha para aquela pessoa e diz assim: eu não vou te largar. Enquanto o outro se entregou por tão pouco, Jacó luta uma noite inteira para dizer: eu sei o quanto isso aqui vale. Então quer saber de uma coisa? Eu não te solto. Você pode concordar comigo hoje que você vai agir como Jacó e não como Esaú? A semente, quando ela é lançada e ela não encontra a terra, vem a ave e a arrebata. Quando a semente ela é lançada e ela não encontra algo para produzir, não fica ali esperando. Eu quero dizer hoje, o solo para receber essa palavra precisa ser um solo bom. E a minha pergunta é: como está o seu solo essa manhã? Talvez você tenha identificado hoje: pastor, eu tenho agido com uma certa indiferença em relação a Deus. Realmente, pastor, eu tenho acreditado muito mais na minha força do que na bênção. Eu tenho crido muito mais, pastor, que eu sou capaz de produzir 100 por 1 sozinho, do que dependendo do Senhor. Eu tenho crido, pastor, que pelas minhas habilidades, pelos meus conhecimentos, eu consigo entrar no mundo e voltar de lá com todo o suprimento que eu preciso. Talvez hoje você tenha entendido que algumas áreas da sua vida estão obstruídas, e isso está causando a morte espiritual. Talvez você tenha entendido hoje: pastor, eu deixei algumas gordurinhas se acumularem, eu deixei algumas coisas começarem a se acumular ali na minha vida, e eu comecei a levar isso como normal, a levar isso como algo normal. Eu comecei a ver a minha vida diminuir, de 100 passou para 60, e está tudo bem. 60 ainda é muita coisa. Eu vi de 60 ir para 30, está tudo bem. Eu ainda continuo sendo um solo fértil. Eu vi de 30 passando para outro 0, e aí eu falei: não, é só uma etapa, é só uma temporada. Eu não estou produzindo, mas é porque Deus parou de me abençoar. E a verdade, pastor, é que hoje eu não sou mais um bom solo. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que aquele que iniciou a boa obra, Ele pode completá-la. Ele pode pegar você em qualquer situação, em qualquer estação, em qualquer momento, de qualquer forma, e Ele pode mudar a sua vida por completo. Eu conheço um Deus, irmão, que não vai descansar, Ele não vai dormir
enquanto Ele não trouxer para mim e para a sua vida o 100 por 1. Se você deseja hoje o 100 por 1, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos nessa manhã e comece a falar com Deus agora. Comece a orar agora. Comece a clamar a Deus agora. Fala: Deus, eu preciso. Deus, me cura hoje. Opera a minha vida hoje. Me transporta de novo para esse motivo. Me transforma de novo para esse lugar. Eu quero 100 por 1, Deus. O Senhor não morreu de brincadeira. O Senhor não morreu pela metade. O Senhor não se entregou 30%. O Senhor não se entregou 60%. O Senhor se entregou 100% por mim. Eu quero. Acabou o período da indiferença. Acabou o período da indiferença. Eu quero valorizar. Não solta a minha bênção, irmão. Eu quero que você tome atitude hoje. Eu tomo atitude hoje. Diga comigo, vai, ora agora. Eu quero que você fale com Deus. Fala: Senhor, eu não te solto. Eu não saio desse culto. Eu não termino desse culto. Eu não saio desse lugar até receber do Senhor a palavra, até receber do Senhor o livramento, a cura, a vida.